quando existe alguma injustiça, a gente está sempre murmurando. Quando alguém é injustiçado, nos injustiça, a gente reclama. Mas quando nós injustiçamos alguém, nós reclamamos? Nós temos também que quando injustiçamos alguém, reconheça o que você fez. Porque muitas das vezes nós só reconhecemos o erro dos outros, mas o que fazemos nós não reconhecemos. E Deus nos traz nessa manhã essa palavra para nós entendermos o que é a justiça e o que é a injustiça e colocarmos em prática. Quando erramos, nós também reconhecer. Amém? Então reconheça quando você foi injusto com alguém. Não queira só murmurar quando você é injustiçado, não. Porque Deus, Ele é Deus justo. E Ele age em favor daquele que é justo. Amém? A justiça ela é sempre mais rigorosa quando a requeremos em nosso favor. Quando somos injustiçados, exigimos a punição e o castigo alheio, mas não o contrário. Buscamos a nossa justiça própria quando queremos ser favorecidos, mas a esquecemos quando ela nos acusa. Olha aí, tá vendo aí? Quando a gente é favorecido, a gente quer, né? Tá sempre falando. Tem pessoas que é o tempo todo martelando naquela coisa só porque foi injustiçado. Mas quando foi injusto com alguém, esquece que fez aquilo, né? Mas Deus ele nos traz hoje, né, pela manhã essa palavra para nós entendermos que quando somos injustiçados, ou quando somos injustos, a gente saber reconhecer. Amém? Então, quando você for injustiçado, reconheça. Mas quando você injustiçar alguém, reconheça também. Se arrependa e peça perdão, porque é um pecado, a injustiça. Aleluias. Glória a Deus. Parece que a justiça própria está quase sempre acima da justiça comum, merecida por todos. Mas será a justiça humana tão distante da justiça de Deus? Infelizmente, a justiça dos homens está carregada de injustiça. A justiça humana está sempre carregada de injustiça. Amém? Então nós vamos entender o que é justiça vezes injustiça. Aleluias. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Fica com a boca seca quando está pregando. Deus, Ele é perfeito. Quantos querem que Deus é perfeito? Amém. Entende isso? Que Deus, Ele é perfeito. Deus, Ele é incorruptível e plenamente justo. Amém. Essa é a qualidade do nosso Deus. Deus, Ele é perfeito. Ele é incorruptível e plenamente justo. Deus, Ele é justo. E Ele nunca vai agir ao contrário do que a gente faz. Ele sempre vai viver na justiça. Ele vai sempre lhe dar razão quando você estiver justo na justiça. Amém? Quando você estiver justo, você só pode se arrepender, pedir perdão, confessar o seu pecado, que Ele vai lhe perdoar. Por isso, age sempre em conformidade com a sua justiça. Ele é o padrão exclusivo de honestidade, verdade e integridade. A justiça de Deus é reta e cheia de misericórdia. Ele reprova e condena a injustiça porque esta causa destruição e morte. A injustiça ela causa destruição e morte. E muitas pessoas morrem. Porque muita gente mata com a língua. Quantas pessoas têm morrido dentro da igreja por ser injustiçado? Eu sou um exemplo vivo. Eu não morri espiritualmente porque o meu Deus, Ele que me justificou. Porque se não fosse o Deus que não nos justificasse, talvez a gente não estivesse mais nem no ministério. Mas quando nós dizemos na semana retrasada, meu esposo falou, né? Que quem morreu na cruz foi um homem? Foi você? Quem morreu na cruz foi Jesus. Então por isso que nós estamos aqui. Aleluia. Porque quando nós decidimos aceitar a Jesus, nós entendemos o chamado do Senhor. Deus nos tirou das trevas e nos trouxe para a luz. Nós entendemos que estamos servindo a Ele. Obedecemos aos nossos líderes. Mas quem morreu na cruz foi Jesus. Amém. Então, o homem ele é falho, mas Deus não é falho. Deus ele é perfeito. Amém. Entendeu? Então, quem justifica o homem é Deus. Se ele errou, Deus vai justificar ele. Mas eu não vou sair da igreja porque o homem falou algo comigo, me disse alguma coisa. Eu não vou sair porque eu não estou servindo a ele, eu estou servindo a Jesus. Quem morreu na cruz foi Jesus. Quando eu vim para aqui, né, tirar as férias do missionário, a irmã falou assim para mim, comigo, e eu tomei isso como exemplo. A missionária Maristela, em nome de Jesus. Ela falou assim, missionária,
nós entendemos, a minha família entendeu que a gente não está aqui pelo homem, a gente está aqui por Jesus. Então, independente de qualquer líder que vier aqui, a gente vai receber de braços abertos. E eu tomei aquilo para mim, porque às vezes a gente rejeita, né, o líder que vem, a pessoa que vem. As pessoas rejeitam, mas só que Deus não foi o homem que morreu por mim nem por ela, pela família, foi Jesus. Então a gente tem que entender isso. E eu aprendi a entender, eu entendi isso, eu falei assim, é verdade. Quem morreu por mim foi Jesus, não foi o apóstolo Elias, não foi o bispo Roberto, não foi nenhum líder. Eu não morri por ninguém, né? Quem morreu foi Jesus. Então eu aprendi, eu achei aquilo muito, eu falei logo com o bispo, eu achei lindo, porque a gente tem que entender isso, independente do líder que vir, a gente tem que aceitar de braços abertos, porque ele não veio aqui porque ele quis, ele está sendo enviado e está sempre apenas, só está apenas obedecendo ao chamado do Senhor, né? Então, às vezes a gente é caluniado dentro da igreja e uma das coisas que a gente vai sair logo como que se Deus fosse culpado, mas Deus não é culpado. A gente tem que não deixar descer para o coração, perdoar a pessoa, entregar na mão de Deus e seguir em frente, porque foi Jesus que morreu. Amém? Então, a justiça tarda, mas não falha. Às vezes a pessoa se levantou contra você, não se preocupe não, que Deus ele vai agir em seu favor. Amém? Amém. Aleluia. Nós somos injustiçados, mas temos um Deus que é justo e age em nosso favor. Amém? Aleluia. Quando alguém comete injustiça, os danos destrutivos do mal e da morte afetam diretamente ao próprio transgressor, aos prejudicados por ele, comprometendo a relação com Deus, com o mundo e com os seus semelhantes. Aí nós vamos ver um exemplo bíblico de Caim e Abel. Abra sua Bíblia para lermos lá em Gênesis 4. É uma história conhecida, né? Eu ontem estava ministrando o Nicolas. Eu disse assim, Nicolas, senta aí, você é igreja e eu vou te ministrar. Aí eu li essa história para ele e tentei explicar para ele um pouquinho, né? Desse exemplo de Caim e Abel, do irmão ter matado o outro. Como a gente já conhece essa história, mas eu vou ler para poder a gente entender melhor. Amém? Que diz assim: coabitou o homem com Eva, sua mulher. Esta concedeu e deu à luz a Caim. Então disse, adquiriu um varão com o auxílio do Senhor. Depois deu à luz a Abel, seu irmão. Abel foi pastor de ovelhas e Caim lavrador. Aconteceu que no fim de uns tempos, trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e da sua oferta, ao passo de que Caim e de sua oferta não se agradou. Irou-se, pois, sobremaneira Caim e descaiu-lhe o semblante. Então lhe disse o Senhor: por que andas irado e por que descaiu o teu semblante? Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta, o seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Disse-lhe Caim a Abel, seu irmão: vamos ao campo? Estando eles no campo, sucedeu que se levantou Caim contra Abel, seu irmão, e matou. Disse o Senhor a Caim: onde está Abel, teu irmão? Ele respondeu: não sei, acaso sou eu tutor do meu irmão? E disse Deus: que fizestes? A voz do sangue de teu irmão clama da terra a mim. És agora, pois, maldito sobre a terra, cuja boca se abriu para receber de tuas mãos o sangue de teu irmão. Quando lavares o solo, não te darás ele a sua força, será fugitiva e errante pela terra. Então disse Caim ao Senhor: é tamanho o meu castigo que já não posso suportá-lo? Eis que hoje me lanças da face da terra, e da tua presença hei de esconder-me. Serei fugitivo e errante pela terra. Quem comigo se encontrar, me matará. O Senhor, porém, lhes disse: assim qualquer que matar a Caim será vingado 7 vezes. E pôs o Senhor um sinal em Caim, para que o não ferisse de morte quem quer que o encontrasse. Retirou-se Caim da presença do Senhor e habitou na terra de Nod, ao oriente de Edom. Então foi o primeiro homicídio na terra. Amém? Foi o primeiro homicídio. Então, um bom exemplo bíblico dos danos causados pela injustiça é a história de Caim e Abel.
Movido por inveja, ira e maldade, Caim matou seu próprio irmão. O que a inveja faz? O que a ira faz? Tirou a vida do próprio irmão por causa da inveja. Inveja mata. Não precisa tirar a vida dele, a inveja mata em si. E ele, irado, movido pela inveja, pela maldade, e aí ele matou o próprio irmão. Mas esse pecado destruiu a vida do inocente. Abel afastou Caim de Deus e da sua família. Além disso, a injustiça de Caim trouxe maldição à terra. Ao seu trabalho e a sua vida terá sido consumida pelos sentimentos de rejeição, culpa e medo. Na medida que ele causou esse dano na terra, ele mesmo se rejeitou, porque foi ele que causou a rejeição para ele mesmo, né? Por causa de quê? Da inveja. Inveja de Deus? Não. Então Deus, ele afastou Caim, castigado pelo seu crime, mas o tratou com misericórdia, porque Deus, ele é um Deus misericordioso. Ainda que a gente faça o errado, Deus, ele é misericordioso conosco. Não que a gente mereça, porque a gente não merece a misericórdia de Deus, mas é dele. É o amor que ele tem por nós. Por isso que ainda que a gente cause uma injustiça, ele é misericordioso, colocando-lhe um sinal para preservar sua vida. Assim funciona a justiça de Deus e é revestida de misericórdia. Quando alguém faz algo com a gente, no nosso interior, né? Deus, ele foi misericordioso, ele colocou um sinal. Eu disse na testa, né? Eu disse, a Bíblia não fala não, eu colocou um sinal. Eu estou dizendo na testa, viu, Língua? Mas não foi na testa que a Bíblia fala não. Para ninguém matar ele, né? Foi um sinal que Deus, entre ele e Deus, né? Então Deus ainda colocou um sinal para que ninguém matasse. Mas se fosse a gente queria logo a morte, né? Porque nós somos falhas. Mas Deus, ele é um Deus misericordioso. E Deus, ele é misericordioso com você quando você é injusto. Viu? Amém? Lá em Salmo 32, 1 e 2 diz assim: como é feliz aquele que tem suas transgressões perdoadas e seus pecados apagados. Como é feliz aquele a quem o Senhor não atribui culpa e em quem não há hipocrisia. Está vendo? Deus, ele é um Deus bondoso, Deus é um Deus misericordioso. Ele nos perdoa e muitas das vezes nós somos assim restritos de perdoar quando alguém faça mal com a gente, né? É muito difícil, realmente é difícil liberar perdão, pedir perdão. Mas como Deus nos perdoa tão fácil, por que pra gente é difícil? Aleluia, glória a Deus. Quando pensamos em justiça, logo nos vem à mente o castigo e a punição merecida por algo que se fez de errado. Essas ideias não estão erradas, mas graças a Deus que a sua justiça é diferente da nossa. Amém? Está vendo? Graças a Deus que Deus, ele pensa totalmente diferente de nós. Já pensou se Deus pensasse como a gente, como não seria o mundo? A justiça humana é falha, parcial, corruptível e muitas vezes oportunista. Isso é segundo a nossa justiça. O outro merece sempre ser punido e apagar as consequências de seus erros. Mas se somos nós os culpados, buscamos parcialidade ou uma brecha para nos inocentar. Então nós precisamos reconhecer os nossos erros. Não só ver o erro dos outros, não. Amém? Precisamos reconhecer. Reconheça o seu erro, porque você também é falho, viu? Você também é falho. A justiça de Deus, por outro lado, ela é leal, reta e infalível. Além disso, a justiça divina é misericordiosa e não oprime ninguém no seu juízo. Lá em Jó 37, 23. Aleluia. A justiça de Deus é caminhada de mãos. A justiça de Deus caminha de mãos dadas com a misericórdia. Amém. Elas andam de mão dada. A justiça e a misericórdia, elas andam de mão dadas. Glória a Deus. Ele não inocenta o culpado, mas perdoa aquele que se arrepende de todo o coração. Está vendo aí? Amém. Deus, ele perdoa o meu e o seu pecado quando nós reconhecemos que somos falhos, quando nós nos arrependemos de coração. Porque muitas das vezes, me perdoe de boca para fora. Eu libero perdão para você de boca para fora. Não é de boca para fora, é de todo o coração. Porque a justiça e a misericórdia, elas andam de mãos dadas. Amém? Aleluia.
posição graciosa de se compadecer da humanidade, desde o início até o final dos tempos. Nesta oferta amorosa, ele considera o seu estado miserável e oferece perdão total ao pecador, arrependido quando ele crê na sua bondade e aceita o seu favor. Amém? Deus, ele é assim. Deus, ele é assim. Amém? Aleluias. Contudo, para satisfazer a justiça, o culpado deve ser punido. Na Bíblia, porém, vemos que o próprio Deus decidiu pagar a pena. Ele atribuiu a si mesmo a culpa daquele que se arrepende pelo seu amor. Jesus Cristo, ele assumiu o nosso lugar, sofrendo a punição por nossas injustiças, pelos nossos pecados. Através da fé, fomos substituídos graciosamente por Jesus. Foi por isso que ele morreu na cruz, pagando o alto preço, levando os nossos pecados. Amém? Mas ele ressuscitou e ele levou os nossos pecados. Então, do meu e do seu pecado, ele já não lembra mais. Amém? Lá em Romanos 3, 21 e 22 diz assim: mas agora se manifestou uma justiça que provém de Deus, independente da lei, da qual testemunham a lei e dos profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Cristo Jesus para todos os que creem. Jesus, ele cumpriu toda a justiça. Ele foi justo e misericordioso em toda a sua vida, sem nunca ter pecado. Através dele, Deus revelou a sua vontade para os seres humanos. Jesus Cristo justo dividiu a história da humanidade, sendo ele o maior exemplo de justiça perfeita que os homens almejam. Graças a ele, todos podem ter acesso à justiça e à misericórdia de Deus pela fé na sua palavra. Amém? Graças a Deus, nós temos esse acesso a ele. Amém? Então, quando você estiver na presença dele, não se isente, se derrame, esqueça seu irmão do lado. No seu louvor, adore, glorifique, porque ele, você tem um livre acesso. Você já pensou se nós tivéssemos antigamente, que era os sacerdotes que iam à presença de Deus? Hoje não, eu e você pode ir diretamente. Nós temos esse acesso diretamente a ele. Então não se hesite não. Vem para a casa do Senhor, esqueça que seu irmão está do lado, adore apenas a ele. Amém? Aleluias. Lá em Isaías 64:6 diz assim: estamos todos impuros por causa de nosso pecado. Quando mostramos nossos atos de justiça, não passam de trapos imundos. Então é só enxergarmos os erros dos outros, na verdade. Muitas das vezes só enxergamos os erros dos outros, não enxergamos os nossos erros, né? Mas o pecado presente na humanidade torna a nossa justiça falha e limitada. Mesmo sistemas de justiça mais corretos são passíveis de falhar. É como se fechássemos os olhos para a causa do outro e favorecêssemos a balança sempre para o nosso lado, por conveniência. Então, por isso, todas as pessoas precisam de um recurso fora de si mesmo para alcançar a justiça verdadeira. Só quando nos aproximamos de Deus, alcançamos pela fé um perdão de justiça infalível e misericordiosa. Precisamos se aproximar de Deus. Amém? Eu creio que todos aqui estão próximos de Deus, né? Ninguém está distante de Deus não, né? Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Abra sua Bíblia em Romanos 6, 23. 6, 23, Romanos. Que diz assim: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus nosso Senhor. Está vendo? O salário do pecado é a morte, mas ele fala, o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Então, para resolver o problema do pecado que precisa ser punido, Jesus se entregou para cumprir a exigência da sua perfeição. A justiça foi feita, foi plenamente cumprida em Cristo, sendo punido pelo pecado da humanidade. Com a morte de Jesus, o preço da dívida, da culpa e condenação foi paga. Temos que crer nele. Podem desfrutar do pecado, do perdão do pecado, pelos méritos de Jesus. Todo que busca a sua justiça é considerado justificado e aceito por Jesus. Então a sua dívida e a minha dívida já foi paga. Amém? A minha e a sua dívida já foi paga quando Jesus morreu na cruz. Então não fique
se martirizando com o passado. Seu passado já foi apagado. Amém? Lá em 2 Coríntios 5, 21 diz assim: pois Deus fez de Cristo aquele que nunca pecou, a oferta por nosso pecado, para que por meio dele fôssemos declarados justos diante de Deus. Então a justiça de Deus, ela tarda, mas não falha. Amém? Vamos para o final da mensagem, né? Já está acabando, que diz assim: apesar de aos nossos olhos a justiça divina não ser aplicada como deveria, Deus, ele é justo. Ele é o reto juiz do universo e age perfeitamente, apesar da nossa opinião contrária. Ele não tarda em fazer justiça, aguardando o seu perfeito tempo. Veremos que todos receberão o que merecem. Então não precisa nem eu nem você querer fazer com as nossas próprias mãos. Deus mesmo, ele age em nosso favor, porque a justiça dele, ele pode tardar, mas não vai falhar. Amém? Romanos 2,6 diz assim: Deus retribuirá a cada um conforme o seu procedimento. Se você está justo, se Deus é que nos justifica, então descanse, porque aquilo que aconteceu, que alguém fez, caluniou, fez alguma coisa contra você, Deus, ele vai agir em seu favor. Não precisa você querer o mal de ninguém, não. Amém? Se você sofreu injustiça, não busque a vingança, nem tente fazer justiça com as próprias mãos. Entregue a sua causa nas mãos daquele que pode lhe ajudar. Deus, ele continua no controle de tudo. Está lá em Lamentações 3,58, né? Deus, ele continua no controle de tudo. De tudo, Deus, ele está no controle. Não precisa nem eu nem você querer agir com as nossas próprias mãos. Eu mesmo estou aprendendo, né? Fez comigo, entrega nas mãos de Deus. Está nas mãos do Senhor. Há um tempo atrás eu tinha pedido para sair da empresa e a empresa não queria me botar para fora, porque eu não queria perder meus direitos. E aí eu disse: eu vou entregar nas mãos do Senhor essa causa, porque a palavra do Senhor diz que quando o povo saiu do Egito, não ficou nenhuma unha na mão de Faraó. E eu dizia assim a Deus: se o povo saiu do Egito, não ficou nenhuma unha, por quê? Eu trabalhei, dei meu suor quase 3 anos, eu vou perder, Senhor? Não aceito não. E Deus, ele é lindo. Aí a gerente me chamou e me botou para fora. Ainda disse para mim: eu não quero botar você para fora, mas eu também não quero que você perca seus direitos. Então eu vou botar você para fora, para você descansar, e você vai retornar. Eu: tá bom, eu não vou retornar, porque eu já disse a Deus que eu não quero retornar. Mas eu não perdi nada, porque eu entreguei nas mãos de Deus. Então, foi injustiçado, entregue na mão de Deus. Tem uma causa para ser resolvida, entregue nas mãos de Deus, porque Ele resolve tudo. E quando colocamos nas mãos de Deus, nós não perdemos nada. Eu não perdi nada na empresa, nada. As pessoas que trabalham lá acham assim: eu quero prova. Eu disse assim: eu tenho Deus. Há um Deus vivo que vai agir em meu favor. E Deus, ele vai agir em seu favor. Amém? Amém. Aleluia. Mas se você falhou e teme agora a justiça de Deus, arrependa-se genuinamente e busque o perdão de Deus. Cristo é o nosso advogado, que está lá em 1 João 2,1. Lembre-se que quando alguém crê no Senhor Jesus e se arrepende dos seus pecados, logo torna-se justificado pela fé. Porém, quando descumpre a sua vontade, rejeitando a graça de Deus, essa pessoa age com injustiça e permanece como um rebelde diante de Deus. Aqui não tem nenhum rebelde. Amém? Aqui não tem nenhum rebelde. A injustiça, falha, transgressão, corrupção e pecado, ela lhe será atribuída e terá que ser punida por ela. Então, toda a injustiça e todo o pecado que está lá em João, Deus, ele já lhe perdoou, já levou na cruz e ele já lhe perdoou. Se você causou alguma injustiça, se você pecou, hoje é sua manhã de você pedir perdão a Deus. Não saia daqui como você chegou, não. Se arrependa de coração. Então descanse no Senhor, porque Deus, ele é justo. E quem lhe justifica é o Senhor. Amém? Deus é o Deus que nos justifica. Amém? Baixe sua cabeça. Você fez alguma coisa que não se arrependeu? Que ainda não pediu perdão?